Avançamos então para a lição da quarta-feira, que tem como título Avançando pela Fé, que é sem dúvida alguma a grande descrição, é o conteúdo chave da lição desta semana. E eu começo aqui dizendo, queridos irmãos, duas percepções diferentes. Vamos ler aqui, produção, coloque para nós o 14, verso 3 e depois o 14, verso 4. Um de cada vez. Vou ler e comentar o 3, depois leio e comento o 4. 3, primeiramente, 14 e 3. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Olha aqui, que coisa impressionante. Deus orientou exatamente o lugar em que eles deveriam ficar acampados. Esse lugar não lhes permitiria fugir caso fossem perseguidos. Eles estavam rodeados por montanhas e de frente o mar, e o único caminho possível era o provável caminho, caso houvesse uma perseguição, por onde Faraó trilharia. E quando Faraó chegaria, a visão de Faraó sobre o povo é de que eles estavam desorientados, encurralados. Vamos agora colocar o verso 4. Então, diz assim: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Então veja, mais uma vez a expressão do endurecer, nós já estudamos isso, foi o próprio Faraó que resistiu ao agir de Deus, e com isso ele se afastou da vontade do Senhor e conduziu agora ele e o seu exército para a morte. Então, na visão de Faraó, teria uma visão de que o povo estava encurralado e perdido, mas a visão de Deus para o seu povo era uma visão de glória. Eu fico hoje perguntando para mim e para você, qual é a visão que nos guia? É a visão que as pessoas têm de nós? Olha, irmãos, quando mandamos nossos jovens para a universidade, quando buscamos trabalho em meio a pessoas incrédulas, muitas vezes eles têm de nós uma visão de que somos um povo inferior, um povo de mentalidade inferior, por crermos na palavra, por confiarmos em Deus, por sermos criacionistas. Essa é a visão do Faraó. Será que é essa a visão que está guiando você? A visão que deve nos guiar é a visão que Deus tem para nós. É a visão que encontramos em sua palavra. Eu espero que por essa visão, você e eu sejamos guiados. Você e eu sejamos direcionados. Olha que coisa interessante. Quando, portanto, estas coisas aconteceram, os versos iniciais do capítulo 14 nos dão conta, e Ellen White, no Patriarcas e Profetas, ela fala que os conselheiros de Faraó, assim que passou o luto, passou aquela dor, chegaram a ele e o convenceram da burrada que tinham feito. Onde eles estavam com a cabeça de liberar aquela mão de obra grátis? Quem agora construiria os seus monumentos, as suas cidades? E eles então contaminaram mais uma vez a Faraó, prova de que ao pedir para ser abençoado pelo povo, ao pedir isso a Moisés, ele não havia se arrependido e apenas estava vivendo um momento de remorso do seu luto, mas agora rapidamente ele foi convencido e ele põe o melhor do seu exército em campo. Fico imaginando, irmãos, o país da atualidade que tenha, quem sabe, o melhor e mais potente exército, sai em perseguição de um povo que havia sido escravo, despreparado, que não tinha cacuete nenhum para a guerra, que não tinha armas, que não tinha nenhum tipo de habilidade, porém, havia um líder que havia sido treinado em todas as artes marciais e de guerra do Egito, mas mais do que isso, havia um Deus que estava por detrás. E o texto, irmãos, o verso 18, lá do capítulo 13, eu não comentei para deixar comentar agora, eles saíram, diz aqui, arregimentados, ou seja, eles saíram de maneira organizada. Eles não saíram de qualquer maneira, irmãos, o povo de Deus é um povo organizado. Se diz muitas vezes e de várias maneiras que a Igreja Adventista é reconhecida como uma das organizações mais premiadas por sua organização, pelo seu sistema organizacional. E nós temos que ser assim, porque a ordem é a primeira lei do céu. Isso vem do Senhor. Deus nos deu esta orientação e não devemos nos orgulhar disso, mas agradecer a Deus, e nós como indivíduos, como família, como pessoas, devemos também buscar a ordem, viver de forma organizada, em todos os parâmetros, organizada com respeito ao tempo, organizados com respeito às finanças, organizados como família, ter uma casa organizada. Há muita gente desorganizada que
que você se desperte para ter um princípio tão simples de organização, cada coisa em seu lugar e um lugar para cada coisa. Ponha isso em prática, um lugar para cada coisa em seu lugar. Isso envolve pessoas e coisas. E assim eles saíram. E aqui nos é dito que Moisés, no seu discurso, verso 3 do capítulo 14, que está lá no verso para memorizar, que nós já consideramos, já lemos. Então, o autor faz aqui 4 destaques deste verso. Vamos colocar o verso mais uma vez, produção, 14 e 13, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Primeiro, não tenham medo, não temas. Essa é uma ordem, é um imperativo repetido em muitas partes da Bíblia, muitas partes, muitas porções. O primeiro convite foi para a confiança no Senhor. Você está atravessando uma provação, meu irmão? Está atravessando um momento que você não vê saída? Confie no Senhor. Não se entregue ao medo, confie no Senhor. Segundo, fiquem firmes. É a segunda palavra. Isso significa que eles deviam parar de murmurar, parar de reclamar e assumir uma posição de quem de fato confia no Senhor e espera no Senhor. Nem sempre espera o agir de Deus. Irmãos, às vezes Deus nos orienta a agir por nós mesmos. Às vezes Deus diz: espera, veja o livramento, testemunhe aquilo que eu vou fazer por você. E nós precisamos ter comunhão com Deus para ter esse discernimento muito claro quando é tempo de agir, de avançar e quando é tempo de esperar. Isso só o Espírito Santo pode comunicar a um coração, a uma mente que tem um íntimo e próximo relacionamento com o Senhor. 3. Veja o livramento que o Senhor fará no dia de hoje. Para que cresçamos em fé e confiança, é importante aceitarmos as instruções do Senhor. Palavra de Deus, revelações proféticas dos testemunhos modernos. E por fim, que palavra maravilhosa, verso 14, o Senhor pelejará por vós, o Senhor lutará por vocês. Meus queridos irmãos, isso indica que Deus é não só o nosso juiz, mas Ele é o nosso general. Ele é aquele que vai à frente, Ele é aquele que trava as nossas batalhas, Ele é aquele que nos protege, nos guarda, nos dá força, nos orienta. Cremos que Deus pode fazer isso na minha vida e na sua vida, como fez na vida do povo de Israel. Você está precisando desse agir de Deus na sua vida? Então, não tenha medo, confie no Senhor, espere no Senhor e veja o livramento. E enquanto esse livramento não vem, renove sua confiança. E a ordem de Deus, finalmente, no verso 15, que termina este raciocínio, então foi clara: avancem, diga ao povo que marche. Agora não era mais hora de esperar, era hora de avançar e de marchar. Olha que interessante, irmãos. A mesma vara de Moisés, que foi utilizada em várias pragas para trazer a destruição ao Egito, agora foi usada para trazer salvação para o povo de Deus. Esta é uma bênção maravilhosa. Isto, mais uma vez, nos lembra que Deus nos propõe vida e morte, perdição e salvação. Ele respeita a nossa escolha, mas Ele quer que nós vivamos, que obedeçamos e vivamos segundo a sua revelação, para que possamos ter vida. Siga em frente aqui o verso 15, e Deus agora desdobra esse plano de ação segundo a lição, dizendo o seguinte: o anjo de Deus e a coluna, eles se moveram da frente do povo de Israel para a parte de trás do acampamento, fazendo assim uma separação entre o povo de Israel e o exército de Faraó. O anjo de Deus, portanto, estava entre os dois grupos. Segundo, pela fé, Moisés estendeu a sua mão. E desta maneira, eles entraram no mar. Foi uma ação de fé. Desta maneira, o povo de Israel à frente, a coluna de fogo, porque já estava escurecendo, iluminando o povo de Israel e escurecendo o caminho para os exércitos de Faraó. E, finalmente, os exércitos de Israel, o povo de Israel, atravessa em terra seca e o exército vem junto. Eles atravessam em terra seca, mas houve dificuldades. Aqui o texto diz que houve um vento oriental, né? E os filhos de Israel, eles entraram pelo meio do mar,
E aqui nos diz no verso 24, na vigília da manhã. Essa expressão, de acordo com o comentário bíblico adventista, são as últimas 3 horas da madrugada, das 3 até o amanhecer, que se estima, de acordo com o próprio comentário bíblico, que naquele tempo, naquela circunstância, deveria ocorrer aí um pouquinho antes das 6 da manhã. E então, nesta vigília, o Senhor diz aqui o verso 24, coloca aí para nós, produção, o 14, 24, na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e agora sim alvorotou. Ele criou baderna no acampamento dos egípcios. E diz aqui o verso 25, que tipo de baderna foi essa? Põe para nós aí, produção. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Foi necessário que Faraó e todo o seu exército entrassem naquele caminho aberto poderosamente pelo Senhor. Será que eles não pensaram que o mesmo Deus que havia aberto o caminho seria o Deus que fecharia o mar? E que eles corriam um grande e sério risco por perseguir o povo de Deus? Não, não pensaram isso. Os comentários nos dizem que Israel ouvia o avançar dos exércitos quando a nuvem se posta ainda antes de entrarem no mar e depois quando entraram para o mar. Eles ouviam, mas esses não tinham acesso. E quando Israel termina de passar em seco e em segurança, então as águas voltam e ela cobre todo o exército, incluindo o faraó Tutmés III, que morreu nesta perseguição, nesta incursão. Sabe, irmãos, o verso 30 diz assim, vou pedir para a produção, hoje eu estou dando bastante trabalho para vocês, né, produção? Por favor. Assim o Senhor livrou Israel, 14:30, não é? Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E o verso 28 antes havia dito que nenhum deles ainda ficou. Olha que coisa impressionante, nenhum ficou. E aqui, irmãos, eu quero fazer um destaque, esta expressão, o Senhor livrou Israel, do verso 30, o Senhor livrou. Este livrou, este verbo, yasha, ele é a raiz que dá origem ao nome de Jesus e de Josué, Joshua, Yahweh, é a mesma raiz. O Senhor livra, o Senhor salva. Esse verbo, ele significa salvar, resgatar, redimir, libertar. Esta é a única vez em todo o livro do Êxodo, olha que significativo isso, verso 30, em que aparece a expressão, o Senhor livrou Israel. Este capítulo, este verso, ele é o centro do livro do Êxodo. Ele é também o centro da metodologia divina de agir, a libertação que vem do Senhor. Ele é o centro e o cerne daquilo que Deus deseja fazer por seu povo, livrar, salvar, redimir. Que coisa maravilhosa! Confiamos neste Deus? Cremos o suficiente neste Deus? Ah, que coisa linda! Os egípcios só perceberam isso quando era tarde demais. Será que nós lidamos com algumas pessoas que só percebem a circunstância em questão sendo tarde demais? Eu espero que isso não aconteça, por isso sigamos orando por todos aqueles que têm o seu coração endurecido, não percamos as esperanças, não deixemos de interceder, sejam eles filhos, cônjuges, pessoas próximas, membros de igreja, amigos, continuemos intercedendo porque o Senhor quer nos livrar. E desta maneira pomos um ponto final na lição da quarta-feira.